A Estátua da Liberdade nem sempre teve a icônica cor verde que conhecemos hoje. Ela originalmente consistia em uma cobertura de cobre sobre a estrutura de ferro, fazendo com que sua cor fosse um bronze brilhante. Com o passar dos anos, o cobre começou a oxidar, formando uma camada protetora chamada pátina e criando aquela tonalidade verde brilhante. Demorou 30 anos para a Lady Liberty ficar totalmente verde. Se o escultor da estátua Bartholdi tivesse feito do jeito dele, Lady Liberty nunca teria sido verde ou mesmo cobre, para dizer a verdade. O arquiteto originalmente pretendia que a estátua fosse um farol. Para que o farol fosse visível à noite, Bartholdi pretendia envolver toda a escultura em folha de ouro para que brilhasse sob o luar. Ideia que foi rejeitada por ser muito cara. Nova York não é a única cidade a ter uma Estátua da Liberdade. Você pode encontrar uma versão muito menor da escultura no hall de entrada deste famoso museu em Paris. Esta mini Estátua da Liberdade foi criada por Bartholdi logo após a estátua original ser erguida para a Exposição de Paris de 1900, uma feira mundial realizada na França para celebrar as conquistas do século anterior. Há ouro no metal da tocha, mas se você olhar bem, verá que não é a tocha original que foi enviada da França. Cerca de 100 anos após a instalação da estátua, em 1986, chuvas frequentes e vazamentos de água danificaram a tocha e ela teve que ser substituída. A princípio, a velha tocha ficava exposta no museu no interior do pedestal. Mas recentemente, um novo museu foi construído na ilha e a tocha foi levada para lá. Alguns rumores sobre a estátua dizem que Thomas Edison uma vez quis fazê-la falar. Ele queria colocar um enorme fonógrafo nela, cujo som poderia ser ouvido até em Manhattan. Ainda bem que isso nunca se tornou realidade. Teria sido insuportavelmente barulhento na ilha e muito assustador. Lady Liberty chegou na França em 17 de junho de 1885, em mais de 300 peças de cobre, em 214 caixotes no navio francês Isère, que passou por uma terrível tempestade e quase afundou. A estátua poderia ter sido transferida para Baltimore, Boston, São Francisco ou Filadélfia, uma vez que Nova York não tinha dinheiro suficiente para pagar pelo pedestal. Essas cidades estavam dispostas a pagar pela construção sob a condição de sua realocação. Em 1983, David Copperfield fez a estátua desaparecer na frente de uma multidão. O público estava sentado em uma plataforma e o ilusionista abriu a cortina e mostrou a eles um grande nada no lugar de Lady Liberty. Na verdade, a plataforma se movia lentamente até atingir um ângulo em que a estátua não podia ser vista atrás de uma das torres da plataforma. Acredita-se que Charlotte, a mãe de Frederic Bartholdi, que foi o escultor, tenha sido a modelo para o rosto da estátua. Em 1876, um senador francês a conheceu na ópera. Ele ficou chocado ao ver uma versão viva da estátua. Algumas pessoas acham que a Estátua da Liberdade tem um rosto masculino. Segundo elas, não se parece muito com a mãe de Bartholdi, mas é uma cópia do rosto do irmão. Frederic conhecia seu rosto em detalhes, pois passava horas cuidando do irmão no hospital. No verão, a coroa da estátua é o lar temporário para falcões peregrinos. No inverno, corujas costumam ser vistas por lá. Muitas outras espécies de aves migram pelo Liberty State Park nos meses da primavera e outono, incluindo algumas raras. Os últimos residentes oficiais da Ilha da Liberdade eram da família do superintendente da Estátua da Liberdade. Eles moraram gratuitamente lá até que sua casa foi danificada em um furacão em 2012. Com uma altura total de 92 metros, quando a Estátua da Liberdade foi construída, era a estrutura de ferro mais alta do mundo. Claro, isso já foi muito superado. O edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa de Dubai, tem uma altura impressionante de mais de 829 metros. Isso é quase 9 vezes mais alto que a Estátua da Liberdade. A famosa escultura é a prova de condições climáticas intensas. A Estátua da Liberdade é atingida por cerca de 600 raios todos os anos. Alguns fotógrafos tiveram a sorte de capturar esses momentos. A Estátua da Liberdade foi projetada para balançar ao vento. Durante ventos fortes, Lady Liberty pode balançar até 7,5 centímetros em qualquer direção, e sua tocha pode balançar 12. O peso da estátua pode ser comparado ao peso de um Boeing 737 vazio.
Mas esta é apenas a parte externa de Lady Liberty. A construção metálica interna, ou seja, escadas, pilares e suportes, pesa mais 125 toneladas. É como uma pequena locomotiva. E a base de concreto embaixo pesa impressionantes 27 mil toneladas. Isso é como uma frota de 11 mil SUVs ou 180 das maiores baleias azuis. Os trabalhadores levaram 4 meses para montar totalmente a estátua no pedestal. Ela está conectada ao pedestal, então não pode ser levantada separadamente. E toda a estrutura metálica interna pode ser vista através do teto de vidro do pedestal. Embora o trabalho interior ainda estivesse em andamento, você já podia ver a estátua em toda a sua beleza. Há uma base em forma de estrela no chão. São os restos do antigo Fort Wood, na ilha. Em seguida, vem o pedestal de granito, que tem um mirante próprio, e logo acima, a estátua. Visitar a Lady Liberty é um bom treino. Os visitantes precisam subir 354 degraus para chegar até a coroa. Dentro da coroa, há 25 janelas, proporcionando vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade de Nova York. Também é um espaço muito menor do que você pode imaginar. A coroa de Lady Liberty é adornada com 7 pontas. Alguns dizem que essas pontas representam 7 continentes e os 7 mares do mundo, trazendo o conceito universal de liberdade. Outros pensam que representam raios de sol. A Estátua da Liberdade foi montada pela primeira vez perto do Parc Monceau, em Paris. Os habitantes locais a amavam tanto que a chamavam de Senhora do Parque. Foram usados 300 tipos diferentes de martelos para moldar o cobre, que era tão pesado quanto um elefante africano. Para a conclusão da estátua, foi feita uma das primeiras campanhas de financiamento coletivo da história. Primeiro, o escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, que criou a estátua, levantou fundos em seu país para construí-la. Depois, mais de 120 mil doadores nos Estados Unidos se juntaram para levantar fundos para o pedestal. Lady Liberty recebeu uma nova tocha com chama durante a reforma de 1984. Ela foi feita de cobre e coberta com folha de ouro 24 quilates. A tocha original teve que ser substituída devido a um vazamento de água. Agora, a tocha original pode ser vista no Museu da Estátua da Liberdade. Na mesma reforma, a estátua ganhou um tapa-nariz e uma melhor estrutura de sustentação. A original não era tão perfeita. Eles descobriram que a cabeça havia sido instalada a mais de meio metro do centro e o braço estava a 40 centímetros do corpo. O monumento tem a altura de um prédio de 22 andares. Seu rosto é tão comprido quanto uma cama queen size e suas mãos têm o dobro do comprimento. Se essa senhora quisesse comprar sapatos, eles teriam que ser do tamanho 879. Sua cintura é tão grossa quanto um ônibus de 2 andares. E ela é cerca de 5 vezes mais pesada que um T-Rex. É praticamente impossível vê-la quando você a visita, mas Lady Liberty está de pé sobre uma algema e correntes quebradas, defendendo a libertação. Seu pé direito está ligeiramente levantado. Bartholdi primeiro pensou em colocar correntes na mão da estátua, mas decidiu por uma tabuleta com a Declaração da Independência dos Estados Unidos na mão esquerda. O pedestal agora abriga um museu, onde você pode aprender tudo sobre a história da estátua. A partir daí, é possível subir uma escada estreita de metal duplo de 354 degraus até a coroa. O espaço é tão restrito que acomoda apenas 10 pessoas por vez, mas tem impressionantes 25 janelas. A tocha está fechada para visitantes. Bartholdi foi auxiliado em seus projetos da estrutura de Lady Liberty por Gustave Eiffel, um famoso engenheiro estrutural que, você deve ter adivinhado pelo nome dele, projetou a Torre Eiffel. Eiffel projetou a estrutura e as estruturas que sustentam a Estátua da Liberdade. A Liberty Island só recebeu esse nome em 1956, 70 anos após a instalação da estátua. Até então era conhecida como Great Oyster Island. Depois, Bedlow Island, em homenagem a seu dono, um holandês. Em algum momento também foi chamada de Love Island, por ordem do governador Francis Lovelace. Você não pode chegar a Liberty Island em um navio particular. A única maneira oficial permitida de chegar lá é pela balsa de Statue Cruises.